E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Nós estamos trocando uma ideia aqui sobre esse livro, né? Discurso de ódio, uma política do performativo, da Judith Butler. A gente já tem vídeo no canal, a gente já falou sobre discursos e atos de fala que produzem um efeito no momento que é falado, né? Se dei um exemplo lá que se meu chefe fala que eu tô demitido, mas que se o meu colega fala que eu tô demitido, não necessariamente vai acontecer alguma coisa, né? Então esse discurso mesmo que produz algo naquele momento, ele precisa de um contexto jurídico, no caso, nesse que a gente vai conversar agora, né? Mas ele precisa de um contexto de poder para se fazer valer, né? E tem outros discursos, que são atos ilocucionários e perlocucionários, né? Os atos perlocucionários, eles não necessariamente aquela fala é direta e explícita, mas ele gera algum efeito posterior, né? E que ele em si também precisa de um contexto de poder para existir, etc. E hoje eu queria conversar com vocês sobre, avançando na leitura, eu queria conversar com vocês sobre uma distinção, e se há distinção, e como que é feita essa distinção, né, entre discurso e conduta, quando a gente fala, por exemplo, em liberdade de expressão, né? Qual é a diferença de discurso e de conduta e por que que essa separação que é feita pelo Estado, né, uma política jurídica estatal, nem sempre protege todo mundo da mesma forma, né? E principalmente quando a gente está falando da comunidade LGBT ou grupos marginalizados no geral. E a pergunta que ou eu quero responder ou eu quero abrir mais parênteses aqui hoje para a gente conversando é quando uma fala é só uma fala ou quando essa fala já é uma forma de violência ou de controle social, né? Butler vai falar bastante nesse livro disso. Ela vai trazer uns assuntos, uns exemplos bem pesados, mas a gente vai tentar fazer uma releitura para o nosso contexto, até porque Butler fala muito de um contexto norte-americano, né, estadunidense. A gente vai tentar trazer isso para a relação que a gente tem com a jurisdição aqui no Brasil, que ainda já tem uma noção de atos de fala separado do que a primeira emenda, por exemplo, que ela fala aqui lá dos Estados Unidos. Então aqui eu vou tentar fazer uma leitura menos americanizada do que ela traz, mais os exemplos e o peso do discurso em si em relação à liberdade de expressão casa tanto quanto aqui e lá. Beleza? Mas aí, vamos começar aqui primeiro diferenciando o que é discurso e o que é conduta, né? No direito liberal, o discurso, eles são as palavras, as opiniões, os símbolos, né? E a conduta é a ação. E no caso são as ações que o Estado está livre para punir, tá? O Estado ele pode punir as nossas ações. A ideia principal é que se o Estado puder punir qualquer fala, ele pode acabar censurando críticas políticas, movimentos sociais, manifestações culturais, né? Então essa separação ela é pensada numa forma de proteger a liberdade de expressão, né? Veja bem que movimentos sociais não é necessariamente uma ação, é uma fala, né? A crítica política não é uma ação, é uma fala. Então a gente tem liberdade para se expressar dentro desse contexto jurídico legal liberal, tá? Mas não é tão simples quanto parece, né? O direito é cheio dessas nuances, né? Butler mostra que essa separação, no final das contas, ela não é neutra. E ela foi construída, por exemplo, a partir de uma experiência de um sujeito que o liberalismo considera universal, né? Que é aquele sujeito branco, masculino, hétero, proprietário, cis, né? Alguém que a lei supõe que não se afeta tanto com as palavras, tá? No final das contas, eu também estou usando umas palavras específicas para a gente ir entendendo o contexto que o pensamento vai se criando, tá? E aí a gente sabe que, na verdade, a vida real, o discurso tem sim efeito. O discurso, ele é sim performativo e que ele tem peso de produzir coisas. E aí ela fala pra gente que o discurso também é uma ação, né? Aquela distinção que a gente faz de discurso e conduta, da palavra e da ação, não funciona muito na prática, porque o discurso, ele produz coisas na prática, literalmente. Por exemplo, um insulto homofóbico, racista, né? Ele não é só uma opinião, né? Ele está produzindo medo, vigilância, humilhação, né? Coloca o indivíduo naquele lugar
Ele tenta empurrar o indivíduo para fora daquele espaço, né? Por exemplo, a palavra, ela molda como a palavra que eu recebo vai moldar como eu moldo o meu próprio corpo, né? O que a gente está exposto incansavelmente, por exemplo, no Instagram, né? No outro vídeo eu falei sobre uma governamentabilidade algorítmica. O Instagram ele vai moldar a minha forma de pensar e a rede social, né? Vai moldar a minha forma de pensar e a minha forma de pensar vai moldar como eu moldo o meu corpo, como eu moldo a minha vida, como eu tomo as minhas decisões, né? Esse discurso molda a minha forma de existir, por exemplo, né? E o direito trata isso só como um discurso, né? Ele não reconhece como se tivesse um efeito geral, um efeito real na vida das pessoas, né? E essa é a discussão e essa é a pulga atrás da nossa orelha que Butler quer trazer. O direito, quando ele separa a conduta de discurso, por exemplo, Butler trouxe aqui, né, que uma cruz queimada é uma fala, não uma ação. E aí, quando o Estado decide, quando um discurso vira uma conduta ou não, a gente acaba entrando num problema que é político. E aí a gente começa a chegar no ponto mais tenso mesmo da discussão de Butler, né? Que é que essa separação funcional funciona de forma desigual, dependendo de onde ela deve ser aplicada, por exemplo. E aí o que ela vai querer trazer pra gente, né? Que alguns discursos violentos, insultos, símbolo de ódio, ameaça, etc., o Estado trata como liberdade de expressão. Mas quando são grupos marginalizados que falam, por exemplo, ela fala da denúncia que o rap faz, né? Quando são esses grupos marginalizados que estão fazendo essas denúncias, quando é uma arte, uma performance que faz essa denúncia, muitas vezes o Estado interpreta como uma conduta perigosa, né? Uma arte, uma performance ao invés de ser dado como a fala tal qual a cruz queimada, né? Essa performance, essa arte é dado como uma conduta perigosa. E aí, exatamente, né? Ela falou aqui eu tô seguindo meu roteirinho que eu fiz aqui para não divagar muito aqui com vocês, mas ela fala mesmo de um exemplo jurídico que foi dado uma cruz queimada na frente da casa de pessoas negras como uma liberdade de expressão. As pessoas estão se expressando um pensamento, né? Mas a música do gangster rap são tratadas como uma atividade criminosa, né? São os exemplos que ela traz aqui, por exemplo. E aí, a gente pode trazer isso para um contexto de como que isso atinge a gente aqui no Brasil. Por exemplo, o pastor falando de pessoas trans como aberração, né? O Estado vai tratar isso como uma liberdade religiosa, uma opinião religiosa. Quando pessoas trans em situação de rua vai gritar, vai agir de uma forma mais agressiva, por exemplo, é crime, é desrespeito, né? Quando casais LGBTs estão demonstrando afeto em lugares públicos, por exemplo, são condutas inadequadas, né? Um ataque homofóbico são palavras, né? Mas quando tem movimentos negros protestando, é desordem, né? É uma conduta que é tratada como inadequada, de novo, né? Então, o que Butler, o que eu e né, o que a gente quer dizer com tudo isso, né? Quem fala importa tanto quanto o que é dito, o que está sendo falado, né? Não é só, para de ser só a palavra e a ação, mas o sujeito que está performando aquilo, né? E aí, a partir desse sujeito, a gente consegue ir vendo as nuances da neutralidade da jurisdição, por exemplo. E aí, só para deixar algumas coisas claras, né? Eu não tô falando aqui que é para acabar, nem eu nem Butler, no caso. Quem sou eu? A gente não tá falando aqui que é para acabar. A ideia aqui não é acabar com a liberdade de expressão, né? A ideia é mostrar que o próprio Estado jurídico liberal protege certas falas que são violentas, embasadas na liberdade de expressão do discurso. E que também, e com isso, né, transforma essas falas críticas em condutas que são repressíveis, né? De novo aparecendo a repressão das condutas, no caso da liberdade de expressão, quando é conveniente, né? E isso revela que a distinção de discurso
e conduta não é técnica ou neutra, tá? A gente tá falando de política. Mas aí, por que que eu falei que a gente ia às vezes abrir mais parênteses do que esclarecer alguma coisa, né? Porque o que eu percebo que Butler tá fazendo aqui é abrindo uma pergunta crítica, né? E a crítica vem no sentido de questionar, não falar mal, mas questionar para a partir disso criar outras soluções, né? Criar-se algo em cima disso. Mas como que a gente pode garantir a liberdade de expressão sem deixar que essa liberdade vira um escudo para outras violências, né? E como a gente pode impedir que esses grupos marginalizados sejam tratados, por exemplo, como ameaça, né? A partir de qual discurso que a gente pode criar, porque se o discurso performa, os discursos que nós mesmos criamos também podem ter um poder performativo, né? Um poder que cria. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Sobre a liberdade de expressão ser um privilégio para alguns, né? Porque o homem cis, hétero, branco, etc., que o Estado prevê que não é ameaçado por esse discurso, né? Ele é a própria minoria, né? E como que a gente pode fazer que essa condição de existência seja real para todos nós? Beleza, pessoal? Obrigado quem ficou comigo até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.